E agora a gente vai ouvir o que as pessoas dizem sobre a maneira como elas escolhem os seus candidatos. Eu escolho meu candidato assistindo os debates, eu procuro na internet os feitos deles, né, como deputados, o que eles fizeram no passado, as fichas, e procuro ver as propostas que eles têm, né, para trazer para a gente. Hoje em dia eu procuro analisar se ele tem algum envolvimento com corrupção, essas coisas. Então assim, de cara hoje, se ele tem indício de ser honesto, para mim já tá bom. Eu escolho meu candidato observando o plano de governo deles, os antecedentes criminais e observando também tudo que é falado durante os debates. Infelizmente, eu sempre votei no menos pior. Eu queria votar no melhor, mas sempre votei no menos pior. Sempre. Eu acredito que nós tenhamos que conhecer que ideias e que propostas esse candidato traz para a sociedade, para daí a gente avaliar e discutir se ele merece ou não ser representante da comunidade. O que faz a escolha do candidato é o plano de governo dele, né? A gente precisa entrar na internet e pesquisar o plano de governo do candidato. Não só pela aparência dele na televisão, nas redes sociais, em mídia, e sim pesquisar o plano de governo dele, o que ele pretende fazer sendo eleito. Pesquiso quem é o candidato, o que ele faz também é muito importante, o que ele já fez, mas o caráter dele como pessoa também é muito importante para mim. Isso é o que se chama em teoria política de folk theory of democracy. Uma mentirinha. É a lenda da democracia, né? O modo como as pessoas procuram candidatos é uma área em que talvez as pessoas mintam tanto quanto quando elas são perguntadas sobre o desempenho sexual delas, certo? É normalmente uma projeção daquilo que fala a lenda da democracia, de que as pessoas de fato pesquisam sobre os candidatos. Eu nem duvido que muitas dessas pessoas que são representativas de outras não tenham isso como ideia do que deve fazer. Aliás, eu acho que elas têm, né? Mas o que acontece na prática, primeiro aquele senhor falou, olha, eu voto no menos ruim, né? O que normalmente é o que acontece na maior parte dos casos. Aquele outro que falou sobre se não é ladrão, se não é corrupto, isso já é talvez um critério possível, já que a mídia às vezes fala de quem é ladrão e corrupto. Mas na prática, ao mesmo tempo, a ciência política e empírica sabe muito bem que grande parte das pessoas tem uma percepção seletiva da corrupção, tá? Isso na época aqui do Petrolão, dos escândalos que envolveu o Lula, Lava Jato, não sei o quê, o PT falava disso na época e ele falava com razão. A política brasileira sempre foi corrupta, né? O PT não foi o primeiro partido corrupto, nem será o último, certo? Então, em relação à corrupção, as pessoas têm uma percepção seletiva. A ideia de que aquela pessoa normal, no seu celular, no seu computador, tem alguma condição de aquilatar o que de fato se passa na política, é mais ou menos como imaginar que alguém consegue entender o universo com seu pequeno telescópio. Então, no final das contas, na verdade, as pessoas não pesquisam, não têm tempo, é tudo uma balela, e quando o fazem para reforçar o seu próprio viés de escolha prévia. Portanto, se chama isso a lenda da democracia.